Continuando sobre o vídeo anterior, que eu comentei que na minha adolescência, durante um período aí entre 13 e 14 anos, eu passei por uma situação muito difícil, que uma pessoa criou uma história e essa história mudou a minha vida completamente. Eu falo que a mentira fere, esse é o nome do vídeo anterior. Mas o que eu quero comentar com vocês é que nessa época que eu morava na casa de uma pessoa, de uma família muito rica, hoje eu entendo que eu vivia no cárcere privado. Só que na época eu não tinha noção disso, né? Pra mim eu tava ali e pronto, assim, eu não tinha essa noção que eu estava vivendo um cárcere privado. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu vivia isso. Eu vivia numa casa que eu não tinha... Era um ser indiferente, não fazia diferença e eu ficava ali sozinha o tempo todo. Eu não tinha visitas, eu não saía, eu saía a cada 15 dias só para visitar minha tia, quando ela levava e tinha horário certo para ela ir me buscar. Então eu fiquei assim durante alguns meses. Eu chorava muito, eu tinha muito medo, eu tive uma adolescência totalmente solitária, nunca gostei de balada, essas coisas, mas eu tive uma adolescência muito solitária e longe da família, né? Toda a minha adolescência e vida adulta foi longe da família biológica. Tinha só essa tia, mas a minha tia, ela sempre tinha alguns problemas que ela vivia no relacionamento dela, então muitas vezes ela tinha que sair da cidade para buscar outras alternativas, por situações de segurança da vida pessoal dela. Então foi assim uma adolescência muito solitária. Foi tranquila no sentido que eu sempre fui muito tranquila, eu sempre tive uma cabeça muito firme. Eu sabia o que eu não queria nada de mal para mim, então eu não queria me envolver com droga, não queria me envolver com pessoas que possivelmente fossem me fazer mal. E eu vivia muito sozinha, né, o tempo todo sozinha. Então isso me fortaleceu, ao contrário de muita gente que eu sei que passa por situações difíceis assim e pode buscar uma válvula de escape. Eu buscava Deus, eu orava direto e eu chorava muito e eu pedia muito a Deus, me tira daqui, porque eu me sinto muito sozinha, me sinto abandonada. E foi uma situação assim que foi criando muita angústia. E chegou uma hora que a própria pessoa falou para mim, é melhor você ir com a sua tia porque você não tá bem. E ela não queria ter essa responsabilidade sobre mim, porque assim, na verdade, eu trabalhava na casa e tinha que cuidar dos filhos dela também. Então, para ela ficar com uma pessoa assim, não seria viável, né? Então, ela achou por bem, e eu também, eu quis sair, quis ir para casa da minha tia, porque eu ia me sentir um pouco mais acolhida por estar perto da minha tia, porque ali eu me sentia assim totalmente sozinha. Mas a minha tia vivia um relacionamento muito conturbado, tinha 5 filhos, e a gente fui morar com ela, a gente morava em um cômodo, todo mundo junto, assim, mas mesmo com toda essa situação, eu ainda me sentia acolhida, eu sentia que eu tinha alguém, porque a sensação de estar no meio do nada, sem conhecer ninguém, se colocasse eu na rua e falasse vai embora, eu nem saberia para onde iria, porque também não tinha dinheiro. Eu entrei na casa, trabalhei e saí sem nada. Eu não sei qual era a história antes disso, mas eu saí sem nada, entrei e saí sem nada, só trabalhei e saí sem receber nada. Então foi uma história assim que mudou a minha vida, me fez amadurecer muito. Os traumas que eu tinha nesse sentido, eu trabalhei, curei, mas eu acho que é extremamente bom. Hoje eu consigo falar com tranquilidade, sem chorar, sem sentir raiva. Eu consigo falar assim de alma leve todo esse processo, porque na época foi muito sofrido, foi muito doloroso, a sensação de abandono, de que você não merece ter uma família, ou que você não tem a família, já que eu tive toda a adolescência sozinha. Então, eu senti de compartilhar isso com vocês, porque cada momento que a gente passa na nossa vida ensina alguma coisa.
é doloroso, em processo, em qualquer situação. E muitas vezes a gente acha que nem tem saída, né? Às vezes à noite eu ficava naquela casa enorme, sozinha, chorando, e eu pensava, nunca mais eu vou ver meus pais, nunca mais eu vou sair daqui, eu não vou ver mais ninguém. Então eu chorava muito, só chorava, porque assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Que lugar é esse? Pra onde eu vou? E sempre foi essa sensação assim de vazio. Mas a minha história é mais para compartilhar. Em algum lugar do mundo tem alguém precisando ver essa história. Se você está passando por um momento assim muito difícil, você fala assim, eu não tenho saída. Busque sempre há uma luz, e vá pedindo direção para que você consiga sair dessa situação. Depois que eu saí de lá, que eu fui morar com a minha tia, fiquei algum tempo com a minha tia. Depois a minha tia precisou ir embora para outra cidade. Aí eu já estava com uns 16 anos. Eu estava com 16 anos nessa época, quando a minha tia precisou ir para outro estado. E daí eu fiquei sozinha de novo. Aí nessa época eu já fiquei sozinha novamente. Eu aluguei um quarto no bairro que eu morava. E a minha outra prima veio morar comigo, a gente ficou morando junto, acho que uns 6 meses, depois ela casou, aí eu fiquei morando sozinha novamente, mais um tempo. Tinha um namorado na época que era muito companheiro, e ele me ajudava, ele e a família dele me acolheram, e eu fiquei bastante tempo assim, tendo esse acolhimento dessa família. Depois disso, eu trabalhava numa lanchonete à noite e dormia de dia. Então, só trabalhava e dormia. Não fazia muita coisa, não. E as coisas foram mudando com o tempo. No próximo vídeo, daí eu vou contando um pouquinho mais, senão fica um vídeo muito longo e muito cansativo. Mas eu vou compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que algumas coisas que eu vivi vai servir de experiência para alguém e vai incentivar alguém. Sempre pense que você é seu maior bem. Cuide de você mesmo. Eu sempre tive essa preocupação de cuidar de mim mesma. O meu bem-estar, não se envolver com coisa errada. Sempre aquela autoproteção. Eu sempre tive a autoproteção. E sou extremamente desconfiada. Não confio muito nas pessoas, não. Se aproximar de mim ou tentar, eu sou muito desconfiada. A minha válvula de escape foi ser um pouco mais desconfiada. E apesar de toda essa distância, longe do meu pai, de toda a minha família, o meu pai sempre me ensinou uma coisa que eu carrego até hoje. Tenha amor próprio. Ame a si mesmo e depois ame os outros, se der. Essa é a linguagem dele no sentido de ensinar a gente a gostar da gente mesmo. Não que você não goste, não tenha que amar os outros, mas essa era a forma carinhosa dele falar pra gente, se cuide, se cuide. Então essa é a mensagem, se cuide, ame você mesmo e tenha sempre a certeza que você consegue mudar a sua história e se libertar, principalmente dos rancores. Cada um de nós tem uma página que vai ser escrita e vai mudando conforme vai passando o tempo, você vai reescrevendo a sua história.